Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Hoje nós vamos falar sobre gota. Gota que é uma doença tão comum, tão comum na raça humana, e que comete muito mais homens do que mulheres. Nós vamos falar gota, que eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que já teve gota. Gota é um tipo desses mais de 100 tipos de reumatismo. A gota é um dos mais de 100 tipos de reumatismo. A gota, por definição, é causada por uma artropatia inflamatória, desencadeada por cristais de urato monossódico. O que é artropatia? São dores articulares. São problemas da articulação, da artro, que é a articulação. Patia, que é doença. São doenças das articulações e que inflamam. Quem já viu um caso de gota, já teve algum problema com gota, já viu que a inflamação é muito, muito grande. Principalmente no dedo, no halo, que ocorre uma inflamação muito súbita, causada por cristais. O ácido úrico que está no nosso corpo, no nosso sangue, ele se cristaliza na articulação, forma os cristais pontiagudos que causam inflamação. Cristais de monourato, que é o ácido úrico, ele fica em forma urato, cristais de urato que formam na articulação, monossódico, associado ao sódio. Essa artropatia, que é a definição da gota, que é essa que causa a inflamação da gota, que causa muita dor e muito desconforto. A gota é uma doença das mais antigas que a gente conhece na humanidade, já tem relatos, mais de 2.000 anos antes de Cristo, já tem relatos em alguns escritos egípcios que alguns pacientes já tinham crises de gota, parecidas com a gota. Eles não sabiam se era gota ou não, porque não tinham denominado essa doença, mas já tem desde os egípcios que tem essa doença. Na Idade Média, mais recente, ela foi considerada a doença dos reis, porque naquela época, a alimentação era mais escassa, não era tão abundante, só quem alimentava muito, tinha muita fartura de alimentação, de bebida, principalmente os reis. Principalmente na França ficou bem característica essas alterações. A gota é a forma de artropatia, de artrite, mais comum na, na, nos seres humanos. Ela é a mais comum de todos, de artropatia inflamatória, que causa inflamação. Ela é a mais comum de todas, que pode afetar de 1 a 5% da população. 5% da população é muita gente que pode ter gota. Por isso a importância de saber dessa doença, da artrite gotosa, da gota. Pode acometer mais de 5%. E com o passar dos anos, com a modernidade nesse século, a incidência, a prevalência da gota está aumentando. Ela está a cada ano aumentando mais. Por quê? Por que será que está aumentando? Principalmente pela alimentação muito rica em proteínas, rico em purinas, rico em bebida alcoólica. Isso tudo pode aumentar a prevalência e a incidência de gota. Também outra possibilidade é a longevidade. Quanto mais as pessoas vivem, mais elas têm gota. Outro é os remédios. Alguns remédios são característicos que predispõem a gota e aumentam o ácido úrico. Um deles, que é muito utilizado para tratar a pressão alta, algum inchaço pelo corpo, o edema, são os diuréticos. Os diuréticos, como hidroclorotiazida, clortalidona, eles podem aumentar o ácido úrico e predispor à crise de gota. Se você tira o diurético, provavelmente a crise de gota desaparece. E outro remédio comum é o ácido acetilsalicílico, que é usado para prevenção cardíaca, pacientes que têm pós-infarto. Ele pode aumentar um pouco o nível de ácido úrico sanguíneo, que é onde desenvolve a crise de gota. Outras coisas, quem tem problema de rim, problema renal crônico, o rim já começa a funcionar um pouco, aumenta o ácido úrico. Quem tem a síndrome metabólica, que é problema de colesterol, triglicérides,
diabetes, sobrepeso, isso também já aumenta muito o nível de ácido úrico sanguíneo, que é um nível de ácido úrico alto, elevado, que vai predispor à formação desses cristais que inflamam a articulação. E a prevalência, como está aumentando, e é muito mais comum em idosos. Acima de 60 anos, muito mais pessoas têm crise de gota do que pessoas mais jovens. Então, é muito mais comum em pessoas acima de 60 anos, 70, por isso que a longevidade aumenta a prevalência e a incidência da crise de gota. E é uma doença caracteristicamente de homem. É muito comum em homem. Vai de 7 a 9 homens para cada mulher. É muito mais comum em homem. E as mulheres até têm. As mulheres até têm a crise de gota. É muito mais comum em homem. Vai de 7 a 9 homens para cada mulher. As mulheres até têm gota, mas normalmente pós-menopausa. Elas normalmente após a menopausa, quando perde o estrógeno. O estrógeno, que é o hormônio feminino, da menstruação, das características femininas, ele é uricosúrico. Ele pega o ácido úrico e lá no rim manda ele embora. Manda ele embora. Essa é uma das explicações porque as mulheres têm muito menos crise de gota do que o homem. Já depois, após a menopausa, pós-menopausa, aí a quantidade de crise pode aumentar substancialmente. Aí equipara, aí fica dois homens para uma mulher, 3 homens para uma mulher, aí que fica muito equiparado. Mas quem já conhece mesmo a gota, tudo, quem já tem gota, você vai ver que a todas as pessoas que você conhece de gota, a maioria é homem. A maioria é homem de meia idade. Normalmente ocorre mais entre os 20 até os 50 anos, ocorre com a primeira crise. Depois da primeira crise vai ocorrendo, vai aumentando, vai tendo mais crises, até ter crises, tem pessoas que têm crises recorrentes, direto, frequente. Uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. Essa é a gota, que é a artropatia mais é um dos tipos de reumatismo, que é a artropatia mais comum, da artropatia inflamatória mais comum da raça humana. Beleza? Se você gostou, tudo, confirme, clique aí, dê o seu like e nos acompanhe. Que toda semana a gente vai lançar alguma coisa, alguma novidade, alguma orientação, falar sobre várias doenças ou novidades do que esteja acontecendo, lançamentos de novos medicamentos, de novos tratamentos, para que você fique bem. É igualzinho eu no consultório aqui, é meu lema, eu sempre falo para o paciente, ó, vamos controlar a sua dor, não deixe você vai ter dor e entre em remissão. Não quero que isso volte mais, fique controlado. Então, sempre vamos lá, controle a sua dor e entre em remissão. Esse é o meu objetivo. Até mais para vocês.